Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouco acerca das sequências numéricas. Lembrando que nessa aula vamos falar especificamente do conjunto dos números naturais. Então, todos os nossos exemplos envolvem números naturais. Então, vamos à aula. Todo grupo de números dispostos em uma determinada ordem é uma sequência numérica, em que podemos identificar o primeiro elemento ou termo, segundo elemento, terceiro, quarto e assim continua. Então, as sequências numéricas podem ou não ter um padrão, ou seja, uma regra de formação para elas. Então, pensando nisso, vamos imaginar a primeira sequência que nos é apresentada na escola, que é a sequência dos números naturais. Que sequência é essa? Colocamos aqui até como exemplo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E assim ela vai continuar. Esses três pontinhos aqui indicam que ela vai continuar. Ela é o que vamos chamar de sequência infinita. Tem infinitos números. Então, ela é uma sequência cujo padrão de formação é cada termo subsequente é obtido de que forma? Adicionando-se uma unidade ao termo anterior. Ou seja, ela tem esse padrão. Qual o padrão? Temos aqui o número 4. Quem é o próximo? O 5. Por quê? Adicionamos uma unidade, ou seja, somamos aqui 1. Quem é o próximo? 5 mais 1, 6. Quem é o próximo? 6 mais 1, 7. Então, ela tem essa regra de formação para ela. Então, vamos pensar o seguinte. Uma sequência também, ela pode ser o quê? Finita ou infinita. Qual a diferença? Uma sequência infinita, ela vai ter infinitos termos. E uma sequência finita, ela vai ter um número determinado de termos. Por exemplo, 20 termos, 30, 40 termos, 5, 4 termos. Então, essa é a diferença. Aqui, colocamos um exemplo de uma sequência infinita e um exemplo de uma sequência finita. Então, vamos para a primeira. Primeira, a sequência dos números naturais pares. Então, aqui vamos começar com quem? Com 0. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Quem é o próximo? 14, 16, 18. Então, essa sequência aqui, como ela se comporta? Qual é o padrão dela? O padrão dela é observar o termo que eu tenho e o próximo, ele vai ser adicionado quem? 2 unidades. Então, 6 mais 2 é 8. Quem é o próximo? 8 mais 2, 10. Quem é o próximo? 10 mais 2, 12. Então, o padrão dela e a regra dela de formação é exatamente adicionar 2 ao termo anterior para obter o próximo. Então, essa aqui é uma sequência infinita. Ela tem infinitos números. E uma sequência finita pode ser quem? A sequência dos números naturais ímpares de 1 a 10. Só lembrando que número ele é par quando ele termina em 0, 2, 4, 6, 8. Ele é ímpar quando ele termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. Isso é bastante importante também, a gente sempre está lembrando disso. Então, quem seria essa sequência? Números naturais ímpares de 1 a 10. O 1, o 3, o 5, o 7 e quem? E o 9. Então, note que essa é uma sequência o quê? Finita. Ela tem um número determinado de elementos. Quem são os elementos? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então, ela tem um número determinado de termos. Ela é uma sequência finita. Utilizando os números naturais, podemos obter e escrever infinitas sequências. Então, pensando aqui, vamos ter o seguinte. Ora, podemos ter infinitas sequências. Então, vamos pensar aqui em algumas. Eu coloquei aqui 2 para a gente observar. Quem é a primeira? 0, 5, 10, 15, 20, 25. Quem será o próximo? 30. Então, vamos encontrar o padrão? Qual é o padrão dessa sequência? O que é que acontece com ela? Como é o comportamento dela? Vamos pensar o seguinte. De 0 para 5, estamos o quê? Adicionando 5 unidades. Quem seria o próximo? 10.
Continuamos o quê? Adicionando 5 unidades. Então, de 0 para 5, somou 5. De 5 para 10 foi somado 5. De 10 para 15 foi somado 5. Então, o comportamento dela é essa. Que sequência é essa? Essa é a sequência dos múltiplos naturais do número 5. Ora, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E assim ela vai continuar. Essa aqui também é um exemplo de sequência infinita. Vai ter infinitos termos. E esse meu segundo exemplo. 0, 11, 22, 33, 44. Note que o próximo termo ele é obtido somando quem? 11 unidades. 0 mais 11, 11. 11 mais 11, 22. 22 mais 11, 33. E assim ela vai continuar. Então, esse aqui também é um exemplo de quê? De uma sequência infinita. E que sequência é essa? Essa é a sequência dos múltiplos naturais do número 11. 11 vezes 0, 0. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 33. Então, esse é o comportamento dessa sequência. Podemos também classificar as sequências como sendo o quê? Crescente ou decrescente. O que seria uma sequência crescente? O que seria uma sequência decrescente? Colocamos aqui dois exemplos. Então, primeiro, 0, aí 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, e assim ela vai continuar. Que sequência é essa? 0, para chegar em 3, foi adicionado 3 unidades. 3, para chegar em 6, foi adicionado também 3 unidades. Note que essa sequência é dos múltiplos naturais do número 3. Por que ela é crescente? Porque é o seguinte, o próximo termo ele é maior que o anterior. Ou seja, quando eu tenho esse termo aqui, 9, ele é maior que quem? Que o anterior. Quem é o anterior dele? O 6. Então, estamos tendo o quê? Uma adição de valores para obter o próximo termo. Quando temos essa adição, chamamos a sequência de sequência crescente. Ou seja, o próximo termo é maior que o anterior. E uma sequência decrescente? Observe. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Então, note que quando eu tenho aqui o primeiro 12 e o segundo 11, estamos o quê? Subtraindo uma unidade para obter o próximo. Então, 11 menos 1, 10. 10 menos 1, 9. 9 menos 1, 8. Então, essa é a característica de uma sequência decrescente. O próximo termo é menor que o anterior. Então, na crescente, o próximo ele é maior. Na decrescente, o próximo ele é menor que o anterior. Então, uma observação muito importante também que temos que falar, né? Quando falamos na parte de sequências, podemos destacar que não existe apenas as sequências que envolvem, por exemplo, números pares e números ímpares. Ou números, no caso, que sejam provenientes de múltiplos, ou seja, uma sequência que é de múltiplos, como é o caso desses dois exemplos aqui. Existem outras infinitas sequências. Então, gente, colocamos aqui 3 exemplos de sequências aqui para a gente conseguir ver qual seria o próximo termo. Então, vamos a eles. Exemplos. Observe a sequência numérica. 1, 5, 10, 16, 23. 3 pontinhos, né? Indica que ela vai continuar. Então, qual é o próximo termo ou elemento dessa sequência? Então, aqui, não fizemos apenas sequências em que envolvem os números pares, por exemplo, sequência de números pares, ou sequência de números ímpares, ou sequências de múltiplos. Fizemos aqui um pouquinho diferente agora. Vamos obter o padrão para determinar o próximo termo. Então, qual é o segredo aqui? O segredo é observar termo a termo. Então, vamos observar o primeiro. 1 aqui para 5, estamos adicionando quantas unidades aqui? 4. Por quê? 1 mais 4 é 5. Aí vamos olhar o próximo termo. 5 para 10, estamos adicionando quantas unidades? 5 unidades. Por quê? Porque 5 mais 5 é 10. O próximo aqui é quem? 16. Então, 10 mais quanto que dá 16? 10 mais 6. O próximo é 23. Então, 16 mais quanto que dá 23? 16 mais 7. 16 mais 7 é exatamente 23.
Então, quem seria o próximo termo? Quem é que eu vou somar aqui? Vamos observar. O primeiro, do primeiro para o segundo, 4. Do segundo para o terceiro, 5. Depois 6. Depois 7. Seguindo essa lógica, o próximo vai somar 8. Então, quem seria o próximo termo? É exatamente 23 mais 8. 23 mais 8 dá exatamente 31. Então, observamos termo a termo para encontrar quem? O próximo. A mesma coisa vamos fazer nesse exemplo 2 e nesse exemplo 3. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Qual é o próximo termo da sequência abaixo? Quem é essa sequência aqui? 2, 9, 19, 32, 48. Então, vamos observar termo a termo. O primeiro aqui, ó, para o segundo, de 2 para 9, fizemos uma adição. De quantas unidades? 7 unidades. Por quê? Porque 2 mais 7 é 9. O próximo aqui, ó, 10 para 19, fizemos uma adição de 10 unidades. Por quê? Porque 9 mais 10 dá 19. O próximo aqui, ó, 19 para 32, fizemos uma adição de 13 unidades. Por que 13 unidades? Porque 19 mais 13 dá exatamente 32. E o próximo aqui, ó, 32 para 48, adicionamos 16 unidades. Por quê? Porque 32 mais 16 é exatamente 48. Seguindo essa lógica, o próximo nós vamos somar quantas unidades? Então, ó, observa que eu somei 7 aqui, 10, 13, 16. 7 mais 3 dá 10, 10 mais 3 dá 13, 13 mais 3 dá 16, 16 mais 3 dá 19. Então, vamos somar 19 unidades. Com quem? Com exatamente o anterior, que é o 48. Então, 48 mais 19 dá exatamente 67. Então, o próximo termo é exatamente 67. Por fim, temos aqui, ó, observa a sequência definida como sequência de Fibonacci. Então, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Aqui tem o próximo, né? Aí vem a pergunta, qual será o próximo termo? Então, vamos observar o seguinte aqui. Observando aqui pelo meio aqui dessa sequência, eu estou percebendo já o seguinte. Esses 5 aqui, observa os dois anteriores. Quem são os dois anteriores? 2 e 3 aqui. 2 mais 3 é 5. Olha aí, já estou encontrando um padrão. Seguindo essa lógica, ó, 8 aqui. 3 mais 5 é 8. Encontramos um padrão. Ó, 1 mais 1 aqui. 2. 3 aqui, ó, 5 mais 8. Então, observa o seguinte. A partir desse terceiro termo, ele é resultado de quem? Da soma dos dois anteriores. Por quê? 0 mais 1 é quem? É 1. Aí vamos pensar, ó, 1 mais 1 é exatamente 2. 1 mais 2 é exatamente 3. 3 mais 2 é exatamente 5. 5 mais 3 é exatamente 8. 8 mais 5 é exatamente 13. Então, quem será o próximo termo? É exatamente 13 mais 8. 13 mais 8 dá exatamente 21. Então, o próximo termo é exatamente 21. Prosseguindo, chegamos aqui, ó, num pequeno exercício. Então, nesse exato momento, você dá pausa no vídeo, observa todo o exercício, tenta resolver, anota direitinho. Aí, quando você fizer isso, você tira da pausa e vamos fazer a correção. Pronto? Então, vamos fazer a correção agora. Encontre o próximo termo de cada uma das sequências abaixo. Item A. 3, 6, 9, 12. Quem seria o próximo? Observe que aqui estamos somando, ó, 3 para 6, estamos somando 3 unidades. De 6 para 9, novamente somamos 3 unidades. De 9 para 12, novamente somamos 3 unidades. Então, o próximo eu também vou somar exatamente 3 unidades. 12 mais 3 é exatamente 15. Então, o próximo termo é exatamente 15. Vamos para o nosso item B. 1, 4, 7, 10. Quem seria o próximo? Note que o comportamento dela é idêntico ao do item A. Ó, 1 para 4, estamos somando novamente quem? 3 unidades. 4 para 7, estamos somando 3 unidades. Por quê? Porque 4 mais 3 é 7. O próximo é quem? 10. Então, novamente, estamos somando 3 unidades. Por quê? Porque 7 mais 3 é exatamente 10. O próximo aqui, vamos somar novamente quantas unidades? 3. Então, 10 mais 3 é exatamente 13.
Então, o próximo termo é exatamente 13. Vamos para o nosso item C. 2, 8, 20, 44. Quem será o próximo? Então, vamos pensar. De 2 aqui para 8, eu estou somando quantas unidades? 6 unidades. Por quê? 2 mais 6 é 8. O próximo aqui, de 8 para 20, estamos somando quantas unidades? 12 unidades. Por quê? Porque 12 mais 8 dá exatamente 20. De 20 para 44, estamos somando exatamente 24 unidades. Por quê? Porque 20 mais 24 dá exatamente 44. O próximo. Quem é que eu vou somar no próximo? Eu vou observar aqui, ó, quem eu estou somando. O primeiro foi 6. O segundo foi 12. O terceiro foi 24. Vamos pensar da seguinte forma. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. Então, o próximo aqui, vamos somar quem? 48 unidades. Tudo isso a partir de quê? Só da observação que temos, ó. 6 vezes 2 é 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. Então, quem será o próximo aqui? É exatamente 44 mais 48. Quem é 44 mais 48? É exatamente 92. Então, o próximo termo aqui é 92. Item D. 1, 10, 100, 1000. Quem é o próximo? Vamos imaginar o seguinte agora. Eu sei que 1 vezes 10 é 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000. Então, como é que ela está se comportando? Estou multiplicando, ó, por 10. Então, 1 vezes 10 é 10. Aí, 10 vezes 10 é quem? É 100. 100 vezes 10 é 1000. Então, o próximo eu vou multiplicar por quem também? Por 10. Então, 1000 vezes 10 é exatamente 10.000. Então, o próximo aqui é exatamente 10.000. Por fim, temos aqui na nossa questão 1, nosso item é 2, 10, 17, 23. Então, de 2 para 10, adicionamos 8 unidades. De 10 para 17, adicionamos 7 unidades. Por quê? Porque 10 mais 7 é 17. De 17 para 23, adicionamos 6 unidades. Por quê? Porque 17 mais 6 é exatamente 23. Então, quem será o próximo? Quantas unidades vamos somar aqui? Vamos somar exatamente 5 unidades. Por que 5 unidades? Porque, ó, observe que estamos aqui, ó, decrescendo. Ó, 8, 7, 6. Então, na lógica, a próxima será quantas? Será 5 unidades. Então, 23 mais 5 dá exatamente 28. Por fim, temos a nossa questão 2. Identificar a seguir qual é a sequência composta pelos sucessores dos 5 primeiros números naturais pares. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Nesse exemplo aqui, eu vou colocar o quê? A sequência de números. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele quer a sequência composta pelos sucessores dos 5 primeiros números pares. Quem são os números pares? Eu vou considerar aqui o 0 como sendo par. Então, esse aqui é par, o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. O sucessor é quem? É o número que vem depois. Então, depois do 0 é quem? É o 1. Depois do 2 é o 3. Depois do 4 é o 5. Depois do 6 é o 7. Depois do 8 é o 9. Então, o que temos aqui? Esses aqui que eu circulei são os sucessores dos 5 primeiros números naturais pares. Quem são eles? Os naturais pares. 0, 2, 4, 6 e 8. Quem são os sucessores? É justamente o que vem depois, que é o que a gente circulou. Então, quem é essa sequência? Que a gente circulou 1, 3, 5, 7 e 9 aqui. Então, essa sequência aqui é a sequência dos sucessores dos 5 primeiros números pares, que são os 5 primeiros números ímpares. 1, 3, 5, 7 e 9. Então, vamos só marcar aqui nossa opção. Item A, 0, 1, 2, 3, 4? Não. A resposta que encontramos foi essa. B, 1, 2, 3, 4, 5? Também não. C, 0, 2, 4, 6 e 8? Também não. Item D, 3, 5, 7, 9, 13?
Também não. Item é 1, 3, 5, 7 e 9. Exatamente. 1, 3, 5, 7 e 9. E assim finalizamos nossa aula.